Olá, bem-vindos ao Playtea em mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre segmento de comandos. Como você pode ensinar o seu filho a seguir comandos aí na sua casa e por que essa habilidade é tão importante. Por que é importante ensinar as crianças a seguir comandos? Qual é a importância dessa habilidade? Bom, quando a gente fala de seguir comandos, a gente está falando de seguir exemplos, direcionamentos e comandos mesmo, ações que alguém a solicita. E por que é importante uma criança aprender a seguir comandos, realizar ações que outras pessoas pedem para ela fazer? Primeiro, para obedecer os pais, principalmente você aí na sua casa. Então, quando você fala para uma criança, fulano, não faz isso, cuidado, você vai cair, não sobe aí. A gente precisa que a criança entenda o que você está falando, o que a gente está falando, para que ela consiga emitir um comportamento de obedecer o que você está pedindo. Então, primariamente, obedecer os comandos é a essência para trabalhar o segmento de comandos. Mas além de obedecer os comandos e os direcionamentos de adultos, a gente também precisa ensinar o segmento de comandos para que essa criança entenda e aprenda como lidar com os ambientes, com as pessoas e com as situações. Na escola, por exemplo, quando a professora pede para fazer a lição de casa, ela está dando um comando. E se essa criança não entender aquele comando, como ela vai conseguir entender que ela precisa fazer aquela tarefa? Quando uma professora ensina uma disciplina, ela está dando comandos do que é uma disciplina, do que é a história, do que é a geografia, do que é a matemática. E se essa criança não consegue entender esses comandos, como é que ela vai conseguir entender essas disciplinas e aprender essas habilidades que são importantes do repertório infantil, que são importantes para o desenvolvimento acadêmico dela na escola? Então, entender os comandos é a base para que ela aprenda várias habilidades e consiga seguir o seu desenvolvimento normal ao longo da vida. Então, o segmento de comandos precisa ser trabalhado desde sempre com as crianças. Desde muito pequenas, a gente já pode começar a trabalhar os segmentos de comando. E como a gente pode fazer isso? Estimulando em casa através do brincar. Brincando e estimulando as habilidades das crianças, a gente vai ensinando para elas o que é um comando, como o comando funciona, como o comportamento dela diante do comando funciona e como ela vai precisar reagir àquela situação. Então, por exemplo, quando a gente tem um bebezinho já começa a realizar a emissão de comandos. Quando ele chora, por exemplo, que está com fome, ele está chorando e ele está enviando um comando para você, que é mãe e pai. Estou com fome, quero comer. Ele está enviando um comando que ele quer alimento. E como ele faz isso? Através do choro. Então, o choro dele é a forma que ele encontrou para dar o comando do que ele quer, que no caso é o alimento. E o que você faz, papai e mamãe? Você dá a essa criança o que ela estava pedindo. Você dá o alimento. E aí, automaticamente, ela para de chorar, porque ela teve seu comportamento sanado, teve seu comportamento, sua solicitação atendida, o seu pedido atendido. Então, ela para. E aí, quando esse processo acontece, ela aprende que quando ela chorar e quando ela realizar qualquer pedido através do choro, ela vai ganhar o que ela quer. Ela vai conquistar o que ela quer. Então, esse processo de aprender a emitir os comportamentos começa desde muito cedo. Desde um período em que talvez a gente ainda nem se perceba
que essa criança pode ou não pode ter sinais de autismo. Desde muito pequenos, as crianças, de uma maneira geral, sejam típicas ou atípicas, aprendem primariamente a emitir os seus comandos através do choro. Então, é chorando que ela conquista tudo o que ela deseja. É chorando que ela conquista o colo. É chorando que ela conquista o leite, o alimento. É chorando que ela conquista diversas coisas que ela possa querer naquele momento, ainda naquela fase bem inicial da vida, nos primeiros meses. E aí, da feita que esse comportamento ele é consolidado, porque ele é repetido muitas vezes, então, se um bebê chora 5 vezes ao dia, porque ele quer mamar 5 vezes ao dia, então, cada vez que esse comportamento é atendido e que ele recebe o alimento, a gente está reforçando essa ação e está ensinando para esse bebê que toda vez que ele chorar, ele vai ter o seu comportamento atendido. E aí, quando esse bebê começa a crescer e se tornar uma criancinha, já de 1, 2, 3 anos, esse comportamento continua acontecendo, porque desde sempre ele aprendeu que é chorando que ele consegue o que ele quer. É chorando que ele consegue alcançar os seus objetivos, sejam eles qual for. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras, quebrar essas estruturas que são geradas e são formadas desde muito pequenos. E como a gente vai fazer isso? Brincando e ensinando para as crianças uma nova forma de pedir, que ela não precisa agora, que ela já cresceu, que ela já é um rapaz, uma mocinha, uma criança grande, chorar igual como ela era bebezinha e ainda não sabia falar, ainda não sabia demonstrar o que ela queria. Agora ela já cresceu, ela já é uma criancinha grande e ela não precisa mais desse choro para conquistar o que ela quer. Ela precisa agora pedir de outras maneiras, pedir de uma maneira mais adequada. E a gente vai ensinar isso brincando. Brincando, a gente vai mostrar como esse processo acontece. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo de hoje. Quando a gente quer que uma criança siga o nosso comando de encaixou, pegou, não sobe, ou então sobe, a gente precisa primeiro, como eu falei anteriormente, que ela entenda o que é aquilo que você está pedindo para ela. Então, o que você vai fazer primariamente? Você vai dar para essa criança a oportunidade de fazer sem a sua interferência. Você vai deixá-la fazer algo que ela gosta sem interferir. Então, se ela gosta de montar brinquedos de encaixe como esse, ela vai colocar, vai ver a queda do brinquedo e vai emitir o comportamento que ela gosta diante disso. Seja uma estereotipia, seja batendo palminhas, ela vai emitir o seu comportamento. E o que você vai fazer nesse processo? Você não vai chegar, pegar o brinquedo da mão dela e falar, não é assim. Minha vez, coloca a cor laranja. Vamos lá, toma, bota o laranja, o vermelho não. O vermelho é meu. Não é assim que você vai ensinar para ela seguir o seu comando. Você vai primeiro compartilhar aquele brincar com ela e fazer com que ela tenha você como um amigo que está ali compartilhando daquele momento juntamente com ela. Então você vai, olha, o vermelho, que legal. Como é que a gente faz para o vermelho girar? Encaixa aqui. Vou encaixar. Encaixei, olha que legal. Então eu estou entrando na brincadeira com ela. Vai lá, sua vez, me mostra como é. E aí ela vai colocar o outro objeto. E assim vocês vão estabelecendo esse brincar. Você percebeu que naturalmente eu dei um comando, eu falei sua vez, qual outro que você vai colocar? O laranja? Então eu estou dando um comando indiretamente. Eu estou falando para ela escolher outro para colocar. E eu estou dando a dica da cor que é para ela pegar.
laranja. E naturalmente essa criança vai pegar e vai encaixar. Porque eu entrei com ela no processo de brincar. Eu entrei junto com ela. Eu partilhei desse brincar com ela. Eu não cheguei tirando da mão dela e falando, não, não é assim. É assim que faz. Eu não cheguei impondo a minha vontade. Eu não cheguei impondo o meu comando. Eu cheguei partilhando do comando junto com ela. Partilhando do brincar. E aí eu dei um direcionamento sutil para ela seguir. E ela vai naturalmente seguir. Então, você vai iniciar esse processo assim, entrando no mundo da criança, entrando devagar, junto no mundinho dela e dividindo com ela esse momento. Assim, ela vai entender o que é a hora dela fazer, o que é a sua hora dela fazer. E aos poucos, você vai refinando e sofisticando esse comportamento. Então, se antes você deu uma dica muito sutil do que era para ela fazer, agora que vocês já estão próximos, ela já permitiu que você brinque junto com ela, você pode dar um comando mais estruturado, como esse. Ah, vamos dividir? O verde é meu, o laranja é seu. Vai lá, sua vez. Encaixou. Eu dei para ela 3 comandos aqui. Eu falei que uma peça era minha e outra peça era dela. Eu dei para ela essa noção de compartilhamento. Um é dela, um é meu. Uma vez é ela, uma vez sou eu. Depois, eu falei para ela encaixar. 2, encaixar o brinquedo aqui. E eu falei a cor. Eu falei para ela encaixar o laranja. Ela podia encaixar o roxo ou o amarelo. Mas eu dei o comando do laranja. E ela vai pegar e vai encaixar o laranja. Então, assim, a gente vai estabelecendo essas trocas para que a criança possa ir repetindo os comandos que a gente precisa que ela siga, que a gente precisa que ela entenda, que ela aprenda de uma maneira mais adequada. E assim ela vai conseguir não só realizar a imitação desse comportamento com você, mas é o que a gente mais quer com todas as crianças autistas, que ela generalize o comportamento. Então, quando você começa a introduzir esse segmento, entrar junto da brincadeira com ela e dar os segmentos, ela vai se familiarizar a responder os comandos. Ela vai se familiarizar a responder as ações. Assim, quando ela estiver em outros espaços e outros ambientes, que você der outros comandos e outros direcionamentos, ela já vai estar adaptada a respondê-los. Ela já vai entender o que é o comando, o que é o direcionamento, o que é que você está pedindo para ela fazer. E assim vai facilitar muito mais o entendimento dela da ação que ela precisa realizar. Então, se você já ensinou para ela que a vez dela é uma hora e a sua vez é outra, quando ela for brincar com outra criança e você falar para ela, agora é a sua vez, colocou, encaixou, ela já vai saber quando é a vez dela, quando é a vez do outro. Quando você, em outro momento, com outros brinquedos, perguntar qual é a cor laranja, ela já vai saber, porque ela já treinou com você, ela já brincou com você, então ela vai arquivar essa informação. E quando você pedir de novo, em outro momento, em outro contexto, ela vai lá e vai acessar essa informação no cérebro dela, do que é a cor, como é a cor, para ela pegar. Ela vai começar a generalizar essa ação em outros ambientes, em outros momentos, com outras pessoas e outros contextos. Assim, esse processo vai se tornar um processo muito mais fácil para todos, tanto para você aí na sua casa, quanto para a criança. Agora você pode estar se perguntando, mas meu filho não consegue fazer uma atividade assim. Ele não consegue ter o interesse de fazer uma atividade dessa de encaixe. Ele só fica jogando as bolinhas para um lado e para o outro. Tudo que ele pega, ele rola para um lado e para o outro e fica olhando para um lado e para o outro e fica olhando. Então, entre nesse processo junto com ele. Pegue também outro objeto e fique girando para um lado e para o outro.
Assim, ele vai perceber que você está fazendo a mesma coisa que ele. Você vai tirar a atenção dele do que ele está fazendo e vai fazer ele olhar para você. E depois que você conquistou isso, você vai dar uma função para o que você pegou. Você pode pegar e fingir que está comendo. Ai, que gostoso! Cupcake! Nham, 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 nham. Come você também! Nham, 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 nham. Então, você está trabalhando aí um segmento de comando de imitação. E como isso começou? Isso começou com você imitando o comportamento estereotipado da criança. A criança tem um comportamento estereotipado de só jogar a bolinha para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E fica aqui com seu foco atencional voltado para cá e não conseguindo olhar para o outro. E o que você fez? Você entrou no mundo dela. Você começou a fazer com outra coisa a mesma coisa que ela estava fazendo. E aí ela para e olha e fala, opa, a mamãe está fazendo igual eu. A mamãe está me imitando. A mamãe está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. A mamãe está brincando comigo. Claro que talvez não com essas palavras que eu estou falando para você, mas ele vai entender a essência do que você quer fazer, o que você quer mostrar para ele, que você está ali disposta a brincar com ele e dividir aquele brincar com ele, seja ele da forma que for, seja de uma forma mais estruturada ou de uma forma mais estereotipada. Você está ali para dividir com ele apenas. Se o jeitinho dele é esse, tudo bem, você vai entrar no jeitinho dele e vai fazer. No mundinho dele, você vai também pegar outra coisa e fazer. E quando você conquistar essa confiança e essa questão, esse despertar da criança de perceber que ela está fazendo uma coisa e você está fazendo a mesma coisa que ela, você vai ver que a criança vai naturalmente, se ela estava aqui olhando para baixo, fazendo isso, e ela viu que você está fazendo o mesmo que ela aqui, ela vai naturalmente fazer isso. Olhar para você. E olhar talvez para o que você esteja fazendo. Porque ela vai começar a querer entender o que você está fazendo. Você está fazendo o mesmo que ela. E ela vai começar a olhar para você para identificar aquilo. E nesse momento que ela olhar para você, é a sua hora de captar isso e dar a função para aquilo. Primeiro, você vai entrar no movimento repetitivo estereotipado, mas depois você vai começar a levar as funções para o que você quer. Lembre-se, você quer ensinar a criança a seguir comandos. Então, você vai, aos poucos, começar a introduzir os comandos. Depois que ela já olhou para você, você vai falar, olha, sabe o que eu tenho aqui? Um cupcake, vou comer, será que tá gostoso? Nham, 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 nham. Quer comer também? Toma, come você. Nham, nham, nham. E aí, você vai estar pedindo para a criança realizar uma imitação simples, de pegar e fazer nham, nham, nham também. Depois, você vai estruturando isso. Você pode pegar um boneco e dar para o boneco. Você pode dar para o bonequinho. Nham, 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 nham. Depois, você vai pedindo para ela jogar, para ela fazer outras coisas. Mas, primariamente, você precisa captar essa essência, captar esse brincar, captar esse olhar da criança para você. Assim, você vai entrar no mundo dela. E uma vez que você entra no mundo dela, você conquista a confiança dessa criança. Você conquista o interesse dessa criança. Você conquista o brincar, o partilhar, o dividir. Então, a forma com que essa criança vê você e vê as brincadeiras com você vai mudar. Se antes ela fugia muito mais das brincadeiras, porque você estruturava demais, estruture menos. Crie menos atividades. Assim, você vai conseguir entrar no mundo da criança e deixar ela te dar o comando, ela te dar o direcionamento do que ela quer fazer. E depois que você obedeceu o comando dela, fez o que ela gostaria que você fizesse, aí é a sua vez. Aí é a sua vez de entrar e dar o comando que você quer.
Isso é uma via de mão dupla. O entendimento, o brincar e os segmentos de comandos são vias de mão dupla. Não adianta você só mandar, pedir, direcionar a criança e não dar nada em troca para ela. Não dá nada de positivo de troca. Não reforçar, não parabenizar, não recompensar os esforços dessa criança em seguir os seus comandos. Quando você faz isso, você vai desvalorizando os esforços dela em seguir o seu comando. Até a gente chegar num ponto que a criança não vai mais seguir o comando, porque para ela não é mais importante seguir. Ela não tem nada de troca. Ela não tem nada importante. E as nossas crianças autistas aprendem e entendem de uma maneira muito literal. Então, para ela não consegue observar a subjetividade do que é importante obedecer os comandos, ou aquele processo de eu tenho que obedecer a minha mamãe. Então, quando ela não tem nada palpável, concreto de reforço, nada palpável e concreto de troca, de reforço positivo, de recompensa pelos esforços de fazer algo, a probabilidade com que ela repita isso novamente vai cada vez mais se reduzindo. E assim a gente vai perdendo o time dos direcionamentos. E quando você vai precisar que essa criança obedeça um comando seu em um contexto futuro, quando você for ao shopping, quando você estiver fora de casa, quando acontecer algo e você pedir um comando e precisar que essa criança respeite e obedeça ao seu comando, vai ser muito mais difícil ela conseguir obedecer e repetir. Então, a gente precisa sempre reforçar, trocar e ensinar para essa criança que é importante ela seguir o comando, é importante ela obedecer, ela vai ganhar coisas em troca. Para que talvez em um momento em que ela não for ganhar nada em troca, ela responda. Tudo a gente vai dosando. Então, se hoje a criança precisa de vários reforçadores para ela conseguir realizar uma ação, dê os reforçadores que ela precisa, dê tudo que ela precisa, dê tudo que ela pedir. E aos poucos, depois que ela concretizar essa ação, concretizar esse entendimento, a gente vai retirando, a gente vai gradativamente reduzindo esse comportamento. Assim, a gente vai conseguir não só ensinar essa criança a seguir os comandos, mas a gente vai ensinar para ela também habilidades e valores muito importantes que ela vai precisar ao longo de toda a vida. É muito mais do que eu ensinar a ela a pegar água. É muito mais do que eu ensinar a ela a encaixar uma peça. É eu ensinar que ela vai precisar pegar água, encaixar uma peça e realizar várias outras coisas ao longo da vida. E que esse segmento de comando, ele só vai aumentando. À medida que essa criança vai crescendo, a exigência de novos comandos, novas habilidades também vai crescendo. Então, quanto mais cedo a gente começa a ensinar esse segmento de comandos, quanto mais cedo a gente começa a ensinar o porquê que essa criança precisa seguir os comandos, treinar esse segmento, mais cedo a gente também consegue atingir resultados satisfatórios desse brincar e desse segmento de comandos, desse comportamento aí na sua casa. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. E eu espero que você possa colocar em prática essas dicas e trabalhar essas habilidades da sua criança aí na sua casa. Então, se você ainda não segue a gente nas nossas outras plataformas, procure por playtea.to no Instagram e também no Facebook para você ficar por dentro dos nossos vários conteúdos. E se você é novo aqui no canal e ainda não nos segue, siga o nosso canal, clica no joinha, comente aqui o que você achou, que a gente quer ver você por aqui nos nossos vídeos. Tchau! Até o próximo!